Então, gente, ansiedade de desempenho sexual é uma das causas frequentes de disfunção sexual, quase que na totalidade das vezes em homens. Então, o que significa ansiedade de desempenho sexual? Ansiedade de desempenho sexual é uma situação em que, vamos supor, um determinado rapaz foi ter uma relação sexual, muito frequentemente isso que eu estou descrevendo acontece na primeira vez em que ele vai ter uma relação sexual com uma parceira nova, e não, por algum motivo, naquela primeira ocasião, ele não consegue ter a ereção, ou tem a ereção e já no início da relação ele perde a ereção e daí não consegue recuperar. Com isso fica constrangido, inclusive principalmente pelo fato de ser uma parceira nova, fica angustiado, fica ansioso, envergonhado e muitas vezes vai tentar novamente ter uma relação sexual com a mesma pessoa naquele mesmo dia, não consegue e com o constrangimento acaba não acontecendo a relação. E a pessoa volta para casa muito preocupada, muito incomodada, chateada, frustrada. E aquilo ali fica como se fosse aquela famosa pulga atrás da orelha, né? Puxa, por que aconteceu isso? Por que eu falei? Nunca tinha acontecido isso. E numa segunda ocasião, numa outra ocasião, com a mesma pessoa, ou às vezes com uma outra parceira, a pessoa vai ter novamente uma relação sexual e acontece novamente. Mais uma vez sofre a disfunção erétil, não consegue ter a ereção. Disfunção erétil, antigamente era chamada de impotência. Quando isso acontece uma segunda vez, aí se instala uma espécie de pânico no homem, Porque para o homem essa situação é uma espécie de urgência sexual. Então a pessoa começa a ficar muito preocupada, a partir daquele momento começa a pensar de um modo obsessivo no assunto, começa a temer que isso aconteça novamente. E então quando ele vai para uma nova relação sexual, ele começa a ficar, ele já sai com medo, já sai preocupado, pensando que não vai conseguir funcionar sexualmente, que vai ter novamente uma disfunção erétil. E quando está na intimidade, quando lá no momento das carícias, das chamadas preliminares numa relação sexual, o foco de atenção dessa pessoa se desvia do corpo da parceira, dos estímulos eróticos, das carícias, da atenção, de tudo aquilo que é chamado de erotismo. A pessoa não consegue se concentrar nesses aspectos eróticos e a mente fica o tempo todo pensando se o pênis vai funcionar, se não vai funcionar. A pessoa fica prestando atenção no pênis para ver se ele mostra uma resposta de ereção. A nossa mente, ela é o motor do erotismo. Então, durante uma relação sexual, a pessoa normalmente está relaxada, está apreciando os estímulos eróticos, e na ansiedade de desempenho a pessoa não aprecia os estímulos eróticos, ela fica com o foco totalmente voltada para si mesma. Então, ela não tem atenção no corpo da parceira e nos estímulos eróticos, tem atenção no seu pênis. E com isso, obviamente, com essa ansiedade toda, a chance de falhar se torna bastante grande e com muita frequência acontecem novas falhas. Muitas vezes o homem consegue ter a ereção e com medo de perder a ereção ele tenta abortar as preliminares, as carícias, todo o momento erótico e tenta ir direto para a relação sexual, de medo de perder logo a ereção, então ele quer penetrar rapidamente ele quer ir para a penetração. Isso para a parceira costuma ser algo desagradável e muitas vezes ele perde a ereção ou mesmo ele consegue ter a ereção, mas pela pressa de ter a relação sexual, muitas vezes ele acaba tendo um processo de ejaculação rápida, que é a chamada ejaculação precoce popularmente. Então aí acabam sendo já dois problemas, uma ansiedade de desempenho causando disfunção erétil e a pressa em resolver a relação sexual e não perder a ereção, muitas vezes fazendo com que ele ejacule com muita rapidez, na afobação. Então esse é um processo que pode chegar a tal nível de angústia que a pessoa, eu já tive casos de pacientes, e não foi um só, foram vários,
em que a pessoa começou a abusar de álcool, antes de sair com uma determinada garota, com a parceira, começa a abusar de álcool com o objetivo de tentar relaxar, né, buscar um relaxamento para conseguir chegar no momento da relação não ficar tão nervoso. Às vezes uso de medicamentos calmantes assim, de ação rápida, né, os chamados tarja preta também, para tentar naquele momento estar mais relaxado. E então algumas pessoas chegam a ter até crise de ansiedade, começar a suar muito naquele momento em função do nível de ansiedade. E tudo isso tem como gatilho o pensamento, né? A pessoa se preocupa, antecipa que não vai funcionar, antecipa que vai ter disfunção erétil, antecipa que vai ser um fracasso, que vai passar por humilhação, e o problema começa a se tornar um problema crônico. Muitos homens têm esse problema desde o início da vida sexual, né? Então, desde as primeiras experiências sexuais, a pessoa já era normalmente muito ansiosa, acaba tendo esses reveses nas primeiras experiências sexuais e acabam vindo assim com um histórico de seguidas frustrações, seguidas situações de humilhação, de vergonha. Alguns homens podem achar estranho, mas é verdade. Alguns homens evitam relações sexuais, evitam ter qualquer tipo de contato íntimo com mulheres, tal o temor de que venham a passar situações de constrangimento, humilhação, e acabam não tendo vida sexual, né? E então, assim, é um problema importante, não é um problema de menor importância, é um problema importante. Tem tratamento, dá para melhorar muito a vida sexual. Obviamente que se a pessoa que sofre do problema tem uma parceira que entende, que sabe do problema, está disposto a ajudar, o tratamento ainda mais, ele acaba ficando mais fácil, né? Porque é um problema que leva um certo tempo, exige um certo tempo de tratamento. Quando tem uma parceira que ajuda no processo, facilita bastante. Muitos homens não contam para suas parceiras o problema, justamente porque tem vergonha, porque isso costuma acontecer frequentemente no início da vida, de um novo relacionamento, de uma nova parceira, e ele não tem coragem de contar. Então a parceira não sabe o que acontece, ele fica dando várias desculpas para as suas seguidas falhas, né, na hora da relação sexual. Então a parceira sequer sabe do que está acontecendo. Muitos homens ficam se testando, né? Às vezes eles têm até uma parceira fixa, uma boa parceira sexual e afetiva, e eles acabam traindo suas parceiras porque eles estão se testando, né? Quando esses homens têm uma parceira fixa, uma parceira assim que é uma boa companheira, eles costumam funcionar sexualmente bem, porque a ansiedade vai desaparecendo, a preocupação vai desaparecendo e a vida sexual com a parceira se transforma numa boa vida sexual. Mas muitas vezes eles ficam se testando com outras mulheres, numa tentativa assim de trabalhar a autoestima masculina, de se sentir que se eles quiserem ter uma outra parceira, eles vão ser capazes. E muitas vezes esse processo além de ser um processo de infidelidade que gera desconforto e culpa, muitas vezes acaba repetindo o fracasso na relação sexual com uma nova parceira, porque não tratou o problema. Então, é um problema sexual importante. Normalmente se fala assim, quando se fala em transtornos da função sexual, se fala em disfunção erétil, em ejaculação rápida, ejaculação retardada, uma série de outros problemas, né? Anorgasmia, falta de orgasmo, falta de excitação, falta de desejo, mas assim, a ansiedade de desempenho não é muito comentada. Nós que trabalhamos com pacientes ansiosos, estamos acostumados a receber pacientes com esse tipo de queixa, né? Porque normalmente a pessoa que tem esse problema de ansiedade de desempenho sexual, ou frequentemente são pessoas que têm outros transtornos de ansiedade, né? Ansiedade generalizada, transtorno de pânico, às vezes fobia social. Então, pode vir sozinho, pode ter sido, a ansiedade de desempenho pode ter tido origem numa relação, ou algumas relações sexuais em que a pessoa teve problema e depois acabou desenvolvendo uma preocupação crônica e falhas seguidas. Mas, mais frequentemente, a gente observa que esses pacientes são pessoas que são muito ansiosas.
Então, muitas vezes tem que tratar a ansiedade como um todo, além da ansiedade de desempenho, né? A parte boa é que tem tratamento, dá para melhorar muito essa questão, né? E a pessoa tem que, o principal é a pessoa admitir que tem um problema e procurar ajuda. Ok?